Muito boa noite a todos. Para nós aqui, da FIA, em especial aqui do Grupo Stakeholders ESG, é uma satisfação estar organizando esse encontro. Temos aqui uma discussão extremamente interessante, deveras importante, algo que toca em diversas dimensões, é um assunto que tem implicações tecnológicas, do meio ambiente, econômicas, sociais, enfim, era algo até que nós gostaríamos de estar observando no que esses candidatos que nós temos, tá certo? Para presidente apresentassem, mas, na verdade, eles não estão apresentando nem, como é que chama, como plano de governo, né? Nem nada mais, muito menos elementar, quanto mais isso. Mas temos a expectativa, né, que políticas econômicas possam, sem dúvida, dar atenção para assuntos tão importantes como esse. Interessantíssimo. Sim, você que está aqui conosco não vai perder o seu tempo aqui. Você verá, tá certo? Um assunto articulado por pessoas que efetivamente estão engajadas, que são experts nesse assunto e atuam há muito tempo nessa área. Então, eu quero, de plano aqui, agradecer ao Joaquim, tá certo, ao Daniel e ao Hugo, em especial ao Hugo, tá certo, pela iniciativa de levarmos adiante esse evento. Muito grato, Hugo. E, claro, um especial agradecimento a você que veio aqui, tá certo, nos prestigiar e participar desse evento, né? De fato, esse evento é justamente para vocês. Eu gostaria, então, de, na sequência aqui, passar a palavra ao professor Edson. Professor. Muito bem, quero também dar boa noite a todas e a todos. Obrigado, João, pela abertura. E, de fato, agradecer aos participantes aqui, que vão trazer esse debate tão importante sobre as oportunidades e desafios do hidrogênio verde como alternativa para a gente gerar energia, sobretudo para a indústria no futuro, né? E no presente, né? Como nós veremos. Temos que agradecer ao Hugo, né? Como o João Maurício mencionou aqui, foi muito curador desse nosso evento aqui. O Hugo vai começar a conversar conosco sobre o mercado do hidrogênio verde. Eu vou apresentar o Hugo daqui a pouquinho. Ao Daniel Lopes, da Hytron, que está conosco aqui, super agradecido pela sua presença, Daniel. O Daniel vai discutir particularmente as questões de soluções, de produtos, de produção, efetivamente, do hidrogênio verde. E, finalmente, de modo muito especial, o Joaquim Rolim, né, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né, o principal hub de hidrogênio verde do Brasil, né, além de outras referências do Estado do Ceará. Um abraço a todo o Ceará aí, né? E, então, uma discussão absolutamente imprescindível, notadamente diante das questões geopolíticas que a gente está vendo hoje, guerra da Ucrânia, entre outros, coloca essa temática de modo muito importante. Eu vou brevemente apresentar aqui os nossos colegas, portanto, estou olhando aqui um pouquinho à direita, para o currículo, não é brincadeira, são currículos extensos e super relevantes. Vou começar pelo Hugo, que é Chief Commercial Officer, provavelmente, né, CCO da Orion E, né, hidrogênio verde. Ele é engenheiro eletricista, mais de 10 anos de experiência no setor de energia solar, trabalhei em outras multinacionais como a Siemens. A propósito, eu também trabalhei na Siemens. Hugo foi um prazer, uma grande empresa. Canadian Solar, entre outros, não? Ocupando sempre carreira e hoje em dia em C-Level. Em seguida, o Daniel vai nos abrilhantar com as questões de produto, como mencionei. É doutor em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp. Mestre em energia térmica e fluidos também pela Universidade de Campinas, nossa irmã aí, né, nas Universidades Públicas Paulistas, e graduado lá na Universidade Federal do Ceará também em engenharia, neste caso, engenharia mecânica. É um dos fundadores da Hytron e atua como diretor comercial, desenvolvimento de soluções tecnológicas para atender diversas demandas, diversos setores, como elétrico, biocombustíveis, etc. E, finalmente, o Joaquim Rolim, que está conosco aqui, né, que é conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, né, coordenador do Núcleo de Energia da FIEC, como eu disse, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará,
presidente da Câmara Setorial de Energias, membro do grupo de trabalho instituído pelo governo do estado do Ceará para desenvolvimento do hub de hidrogênio verde, como mencionei, o mais importante do Brasil, e conselheira da Associação Brasileira de Geração de Energia Distribuída. Estamos aqui com uma seleção, né, já que estamos próximos da nossa Copa, de pessoas que estão aí discutindo tecnicamente a questão do hidrogênio verde, que tanto importa a nós nesse programa de Stakeholders ESG. Então, sem mais delongas, queria passar ao Hugo Albuquerque, da Orion, né, isso que vai, então, falar um pouquinho sobre o mercado. Hugo, super obrigado, mais uma vez, ressaltando a sua iniciativa, junto conosco aqui, de organizar esse evento aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos pela disponibilidade do tempo. Eu faço um curso na FIA de ESG, e essa história de se falar em ESG, de energia limpa, foi que motivou a convidar os amigos, a conversar com o pessoal da FIA, a trazer esse assunto que a gente está vendo tão em pauta ultimamente. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Então, pessoal, primeiro de tudo, de onde vem hidrogênio verde? Dentre outras, quando a gente fala de hidrogênio verde, a gente vai falar de eletrólise, que é a separação dos átomos aqui da água, H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, você primeiro separa esses átomos, essas moléculas que estão nesse átomo de água, de forma que você separe o hidrogênio e o oxigênio. Porém, o hidrogênio, ele é muito instável na forma gasosa e altamente inflamável, altamente energético, e na forma líquida ele é muito custoso para se obter, porque ele precisa alcançar 0 Kelvin. E produzir hidrogênio, a gente, para transportá-lo, a gente tem que transformar ele em amônia, que é um insumo de fertilizante que tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês. A amônia é isso aqui, ó. Você pega o hidrogênio mais 3 átomos de hidrogênio e forma um NH3 e forma amônia. Da amônia, você vai formar também aqui a ureia, que é o que muita gente conhece no agronegócio, que eu vou também tirar carbono da atmosfera para formar amônia, porque eu desidrato a amônia para formar a ureia. Para formar a ureia, eu desidrato a amônia, anexo ela a carbono e oxigênio, e a gente tem a ureia, que é tão importante e tem a ver com o tema que eu vou trazer para vocês, falar de mercado externo e mercado interno para o agronegócio. Então, eu sou responsável aí pela cadeira de hidrogênio verde na BGD, um trabalho que foi iniciado pelo Joaquim Rolim, que está na FIEC hoje, que coordena esse tema lá no estado do Ceará, hoje o principal hub de hidrogênio do país. Mas vamos lá, falar de hidrogênio verde no aspecto energia, fertilizante ou ambos, né? Vamos seguir essa agenda de forma rápida pelo tempo, mas abordando todos os pontos. Fala da geopolítica, como gerar hidrogênio, que eu já meio que abordei aqui. Os projetos mundiais em andamento, só pincelar sobre eles. As sanções mundiais contra a emissão de CO2, que também impactam na questão de ESG de hidrogênio. As importações no Brasil, fazendo um paralelo entre energia solar e hidrogênio verde. E como inserir o Brasil nessa nova geopolítica mundial, né? Então, quando a gente fala de poder, a gente tem que entender que o mundo ele vem sofrendo transformações desde antes da Guerra Fria, com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde quem tinha o maior poder bélico tinha o maior poder, onde quem tinha mais dinheiro tinha o maior poder. Depois você entra no contexto de Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, onde entra em ação soft power, as regras do jogo mudam, né? Então não é apenas quem tem mais dinheiro que ganha uma discussão, não é apenas quem tem mais um poderio bélico, porque várias pessoas agora eles têm uma questão de poder destruir um ou outro com bomba nuclear, com bomba atômica. Então isso mudou a geopolítica, com que eles se controlassem de forma simultânea, que se chama MAD em inglês. Esse é o mecanismo que foi criado em política internacional. E aí a questão da informação, a questão da energia, ela mudou toda essa geopolítica. A gente sai de um hard power, que fazia oposição ao soft power aí na Guerra Fria, onde um era absoluto, o outro era relativo, um usava força física, o outro era mais atração e influência, um tinha mais a coerção militar, a força econômica, outro uma questão muito mais cultural.
você tinha a questão da política externa, o outro é mais o prestígio, o hard power ele é mais uma ação direta, de efeito de curto prazo, enquanto o soft power é uma ação mais indireta, de longo prazo. Enquanto um é mais fácil de controlar, porque ele é controlado pelo Estado, o outro é muito mais difícil de controlar, porque são outros entes que controlam isso. E a gente sai dessa dicotomia entre soft power e hard power e entra numa questão que é de geopolítica energética, que foi o que a gente viu hoje, tem visto hoje com a questão da Rússia. O conflito da Rússia mostrou que o mundo cada vez mais depende de energia. E para que vocês tenham acesso ao dado, hoje o desenvolvimento, o grau de desenvolvimento de um país, ele é medido pelo consumo per capita que aquela população tem de energia. Quanto mais energia per capita um país consome, significa que mais desenvolvido ele é. Ou seja, ele do ponto de vista de desenvolvimento ele cresce, mas do outro lado ele se torna cada vez mais dependente de fontes de energia para que o seu desenvolvimento seja sustentável. E com isso vem toda uma questão de ESG, questão porque a BlackRock ela entendeu que a gente não pode, com o aumento crescente do uso de energia, depositar todas as fichas no fóssil e sim no renovável, porque senão o mundo vai ficar inabitável em algumas décadas ou em alguns séculos. E só para você ter uma ideia, eu peguei aqui 7 capas da The Economist, num horizonte de 18 meses, pelo menos 7 capas, elas trazem o tema energia, elas trazem o tema que uma sociedade, um país, ele é tão mais poderoso quanto mais independente energeticamente ele é. Então você fala de crise energética, você fala do perigo do inverno agora, da questão de como vencer uma guerra longa. Aí a gente vai remeter aí o que aconteceu nas Primeiras e Segunda Guerra Mundial, que foi a questão do inverno. Quem é um pouco mais velho como eu acho que a maioria, e a gente estudou nos livros de história os conflitos da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Saragoça, a invasão de Napoleão, a questão de Stalingrado, todas essas batalhas e invasões russas foram vencidas pela Rússia exatamente no inverno, porque era uma população que estava habituada a lidar com invernos rigorosos naquela parte do mundo. E a gente agora tenta ver essa capa anterior aqui, a Europa vai enfrentar um inverno tenebroso. E esse inverno tenebroso é sem calefação, o que remete às batalhas de Napoleão em 1812, remete à Batalha de Stalingrado e um personagem muito conhecido na Rússia que é o General Inverno. Foi esse General Inverno que fez com que a Rússia ganhasse quase todas as batalhas nas quais ela participou ao longo de sua história. E a batalha agora ela é no inverno, mas o general agora é energia. As sanções econômicas agora impostas pela Europa, elas passam por um momento crucial. Se vão ter força para continuar a sanção contra a Rússia e a Rússia fechar a torneira do gás, e os europeus têm uns problemas muito graves com calefação no inverno muito rigoroso. E a gente vê nesses mapas aqui a quantidade de consumo que a Europa tinha de gás vindo da Rússia, o quanto reduziu essas setas vermelhas e os novos fornecedores de gás e de petróleo com essas setinhas verdes nesse mapa à sua esquerda. No mapa à sua direita, você vai entender a demanda hoje que tem crescido de energia, de gás, de carvão, de eólica em toda a Europa. Vocês depois olham com calma, porque vocês vão receber essa apresentação depois, mas isso é para que vocês entendam que a energia ela passou a ser um bem tão ou mais importante quanto o alimento e quanto a água. Então, se a gente tem que elencar 3 bens extremamente importantes na sociedade moderna, nós temos água, alimento e energia. E aí, quando a gente fala de energia, a gente vai falar de hidrogênio. Por que hidrogênio? Porque o hidrogênio ele tem um poder energético muito, muito superior a qualquer uma fonte que você imaginar. Pense o seguinte, se vocês recordarem a bomba de Hiroshima e Nagasaki, uma bomba pequena, ela tinha 70 centímetros de altura, mais ou menos, e ela destruiu uma cidade, né?
se uma bomba de hidrogênio daquele mesmo tamanho fosse lançada sobre Hiroshima, ela teria capacidade destrutiva de 700 vezes mais. Ela tem um poder calorífico, um poder destrutivo 700 vezes maior do que tinha aquela mesma bomba do mesmo tamanho que foi detonada em Hiroshima e detonada em Nagasaki. Então daí vem o poder do hidrogênio, ele vai ser usado como fonte de calor numa termoelétrica, porém sem gerar nenhum fluido, sem gerar nenhum gás que vá corromper a camada de ozônio ou aumentar o efeito estufa. Esse é o grande mérito do hidrogênio. Por que cores diferentes, gente? Por que o hidrogênio tem cores? Isso é importante. Ele tem cores porque, dependendo da sua fonte de energia, e dependendo do seu processo de produção, da sua matriz energética, e que subproduto ele vai gerar na atmosfera, ele vai adquirir uma cor diferente. O verde é aquele produto que é feito com energia limpa, produzido via eletrólise ou uma outra forma de biogás aí, depois o Daniel vai explicar. O cinza, que é o mais comum no Brasil hoje, ele retorna gás carbônico para a nossa atmosfera e parte para o solo. E aí a gente também vai ter o azul. Você pegar aqui o azul que está no meio, o CO2 ele retorna para o solo. Tá vendo? Então, isso faz com que a gente tire petróleo dos seus poços e onde tinha petróleo, que agora tem um espaço vazio, a gente consiga depositar CO2 lá dentro. Mas não garante que esse CO2 ele também não vai vazar para a atmosfera. O rosa, ele é de uma fonte de energia nuclear para produzir o hidrogênio. E o azul e o marrom é através de gaseificação. Tá? E o Daniel vai explicar um pouquinho esses mecanismos de obtenção do hidrogênio verde. E aqui tem um grande resumo, né, onde eu destaco o processo, a fonte de energia e a cor que ele tem por cada uma delas. Ou seja, eu posso fazer eletrólise no verde, eu posso fazer gasificação no cinza, eu posso fazer uma gaseificação ou captura de carbono no azul, eu posso fazer pirólise no turquesa e posso usar eletrólise, mas com a fonte nuclear para o rosa. Existem duas formas de fazer isso por meio de eletrólise, que uma é alcalina e a outra é por membrana. Aí eu vou deixar para o Daniel explicar um pouco para vocês. E eu separei aqui hoje quais são os principais produtores dessas tecnologias lá fora. Tá? O nosso hoje principal produtor no Brasil é a Hytron. Aqui a gente usou as empresas europeias e chinesas para trazer essa referência, mas no Brasil a gente tem um grande exemplo aí que é a Hytron, e o Daniel vai falar um pouco mais sobre a tecnologia que ele tem, se é alcalina, se é PEM, qual outra tecnologia eles também produzem, então trabalhando para isso aí acontecer. E a gente entra agora nos projetos mundiais. É só uma pincelada em tudo que está acontecendo no mundo, gente. E existem hoje... Vamos lá, existem até 10 dias atrás, corrigindo, 78 iniciativas. Todo dia aumenta 1 ou 2 ou 3 iniciativas novas, mundiais relacionadas a hidrogênio verde. Estamos falando que nos próximos 20 anos nós teremos cerca de mais de $1 trilhão em investimento voltados a hidrogênio verde. Nas próximas 2 décadas. Isso para a sua produção, para armazenamento, para a indústria, para transporte, para mobilidade. E aqui um exemplo de algumas iniciativas na Índia, no Brasil, sobretudo no Ceará. Aí o Joaquim Rolim vai falar um pouco do que está acontecendo. Temos iniciativas na Dinamarca, na Alemanha, na Itália, no Canadá, na Suécia. Nós mesmos da Orion estamos desenvolvendo uma no estado da Bahia. Estamos ajudando alguns estados a fazer isso para a produção de fertilizante. Vou falar já um pouco sobre isso. Aí temos na Espanha, na França, África do Sul, Chile, Alemanha, Brasil, Austrália e por aí vai. Então a ideia não é entrar a fundo nos projetos, mas depois eu posso compartilhar com vocês cada um deles num detalhe. Existe um site que vocês podem acessar, é o www.h2verdebrasil.com.br, onde todos esses projetos estão elencados nesse site e você pode saber mais e abrir um pouco do detalhamento de todos esses projetos, tá bom?
Agora, falando sobre como isso afeta a economia brasileira. A Europa, ela anunciou que vai sobretaxar, esse anúncio foi feito em janeiro, tá? Do ano passado, melhor, em julho do ano passado, e tornou-se efetivo agora, esse ano, em junho e julho desse ano. A Europa vai sobretaxar aço vindo de vários países. Aço, produtos químicos e cimento. É a taxa de carbono europeia. E isso vai atingir de cheio o Brasil. Por quê? O Brasil está nessa lista aqui de um dos principais exportadores de aço para a Europa. Tá? Enquanto outros países exportam aço, fertilizante, alumínio e cimento, a questão do Brasil ela vai afetar a nossa exportação de aço. O Brasil exporta quase 2 bilhões de dólares em aço. Esse foi o valor em 2019 que o Brasil exportou para a Europa. Tá? Então, uma sobretaxa no aço brasileiro torna o Brasil menos competitivo para o maior mercado, o segundo maior mercado de exportação de aço brasileiro. O primeiro é a China. E aí, a gente olha para o hidrogênio verde com a possibilidade de uma fonte de energia a ser plugada nas mais de 200 empresas de siderurgia de pequeno, médio e grande porte no Brasil para a produção de aço para as grandes corporações como a CBA, né, como a Votorantim, Grupo Gerdau e por aí vai. Não bastasse o aço brasileiro, a União Europeia segue um caminho de sobretaxar também produtos agrícolas, porque ela entende que o Brasil é um grande poluidor, ou seja, ele tem um agronegócio sujo, o que de certa forma é uma inverdade. Se nós verificarmos que as emissões do Brasil elas não chegam nem a 1,5% das emissões mundiais, esse argumento europeu não se sustenta. Contudo, por ainda ser um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, grande parte das nossas emissões, ou seja, 73% das nossas emissões estão vinculadas, sim, ao setor do agronegócio. A pecuária fica com 27% das emissões de CO2 no Brasil e o uso da terra, que aí tem desmatamento, fogo, tudo isso aí ocupa 46%. Por isso que o Brasil é vilanizado lá fora quando se fala em queimadas e quando se fala em desmatamento. Porque nos outros países se enxerga a questão da energia, a questão do transporte com maior emissão do que o desmatamento. Mas o desmatamento do Brasil ele é muito inferior a qualquer desmatamento lá fora. O que acontece é, como nós temos uma produção industrial muito pequena em relação aos países desenvolvidos, eles acabam enxergando o nosso desmatamento, a nossa fermentação etérica do nosso gado como algo danoso ao ecossistema, à biodiversidade brasileira. Quando de forma absoluta isso não é real, isso é uma inverdade, mas do ponto de vista percentual das emissões brasileiras, sim, isso é algo de atenção para nós. E quando a gente fala de mercado, vamos primeiro olhar para o mercado do agro. Se nós pegarmos todas as importações que o Brasil fez entre 2010 e 2022, nós importamos 58,7 bilhões de dólares em insumos para fertilizante, onde está ureia, dihidrogênio, ostofanato, amônia, N produtos que são base aí para nossos fertilizantes. 58,7 bilhões de dólares nos últimos 12 anos. E agora eu vou traçar um paralelo. Se você ver bem, o nosso maior fornecedor é a Rússia. O segundo maior, os Estados Unidos, depois Marrocos, China, Catar e Arábia Saudita. E por aí vai. Se nós trouxermos e traçarmos um paralelo com energia solar, que hoje é o segmento que mais cresce no Brasil, e é um segmento que foi regulamentado em 2012, no mesmo período, nós importamos de energia solar 15 bilhões de dólares. Do segmento que mais cresce hoje no Brasil, nós importamos no mesmo período, que importamos quase 59 bilhões,
quase 59 bilhões de fertilizante, importamos 15 bilhões de dólares de insumos para energia solar. Então, quando a gente fala que nós vamos investir em hidrogênio verde, a gente está se inserindo numa nova geopolítica de exportar energia, mas também está resolvendo um problema interno de balança comercial. É resolver a questão do agronegócio, melhorar as indústrias locais de proteção, de produção de insumos, de produção de amônio, de produção de ureia, e melhorar de forma muito positiva a nossa balança comercial, fazendo com que a gente deixe de importar parte desses 58 bilhões de dólares que importamos ao longo de 12 anos aí. Aqui está um comparativo do que a gente importou de fertilizante, 58,7 bilhões, em relação ao que a gente importou de insumos para energia solar no mesmo período. E aqui, pessoal, a gente está vendo o seguinte, como entrar nessa nova geopolítica? É olhar para o mapa do mundo e verificar que eles ainda usam muito carvão, usam ainda muito gás natural, muita energia nuclear, muito combustível fóssil e pouquíssimos deles têm um percentual acima de 40% de uso de renováveis. E nisso o Brasil talvez seja o maior exemplo mundial de uma economia de zero carbono. Não chegamos ainda no zero carbono, mas estamos a caminho de. O Brasil hoje é o maior exemplo de fontes renováveis no mundo. Isso não é uma falácia, isso não é greenwash, isso é uma realidade e o Brasil de fato é um exemplo. E a gente tem tudo para ajudar a Europa a chegar lá. Tirando os países escandinavos que usam muito a questão da hidroelétrica e a questão de eólicas offshore, os demais têm uma dependência muito grande ainda de combustíveis fósseis. E aqui o gás russo domina e o petróleo russo. Aqui foi um BP que eu fiz, eu já combinei com o Daniel e o Rolim, da gente conseguir extrapolar esse BP para saber quanto custa de fato produzir amônia no Brasil, quanto custa de fato produzir a ureia no Brasil, mas aqui eu tenho quanto é produzir energia no Brasil, quanto custa o investimento em solar, quanto custa o investimento em eletrolisador para produzir hidrogênio verde. A gente vai extrapolar isso aí e depois dividir com todo mundo esses dados para que todo mundo tenha acesso, tá bom, pessoal? Agora falando aí mais uma vez da nossa geopolítica, né? Aí falando de balança comercial. Hoje, de 10 produtos que nós exportamos, 6 ou 7 estão vinculados ao nosso agronegócio. O agronegócio é o setor mais pujante. E por ser o setor mais pujante, ele gastou 58,7 bilhões de dólares nos últimos 12 anos. Imagina se nós tivéssemos uma indústria local. Se esses 50 e poucos bilhões de dólares fossem gastos em empresas nacionais que produzem fertilizante, que tenham energia limpa, que a energia produzida que é capaz de mitigar as emissões de CO2 por uso de terra, que é capaz de mitigar as emissões de CO2 por fermentação entérica. Então a gente se posiciona de uma outra forma em toda a comunidade mundial. Aqui está um pouco de tudo que foi importado no Brasil. Isso é interessante no último ano. E o produto individual mais importado no Brasil não foi diesel, não foi gasolina, não foi petróleo. Foi adubo ou fertilizante químico. 6,7% foi de fertilizante. Combustível, petróleo foi 6,1% da nossa balança comercial. Olha a importância desse negócio, olha a importância que o hidrogênio verde traz para isso. E quase ninguém estava com os olhos voltados para esse problema aqui no Brasil. E nós temos agora, através do hidrogênio verde, a chance de mudar a nossa história. E aqui é só um pouco mais de informação sobre fertilizante, né? Ou seja, os fertilizantes representam 30% do custo dos produtores. Então, qualquer aumento lá fora que há de uma crise entre Rússia e Ucrânia, aumenta o produto nacional, aumenta o custo da produção na mesa do brasileiro e daquilo que a gente exporta para fora do país. Então, isso que eu já falei, mercado interno, mercado externo de exportação. Eu sei que é muita informação, deve ter gente tonta com tanta informação aí, mas a ideia é que hoje vocês tenham uma visão mais holística do mercado, de tudo que a gente pode trazer, de tudo que a gente pode agregar
para que a gente possa, de fato, fazer essa transição energética usando o hidrogênio verde como catalisador dessas oportunidades. E eu encerro com essa frase que foi o primeiro slide que eu, da primeira aula de abertura do curso de ESG, colocaram esse slide e eu tenho usado ele sempre. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É um diálogo entre a Alice e o gato. E eu acho que para que a gente possa saber onde quer chegar, para que caminho seguir, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Se é na exportação de hidrogênio, se é no mercado interno para fertilizante, se é no mercado interno para energia, para siderúrgicas, para que não tenha sobretaxa na Europa. O importante é a gente saber onde quer chegar. E aí sim a gente vai saber para que caminho seguir. Essa foi a minha contribuição por hora, depois vai ter mais perguntas. Agradeço a vocês, passo a palavra aos moderadores e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Hugo, pela apresentação. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra ao Daniel, da Hytron. Obrigado também pela sua contribuição, Daniel. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, muito boa. Bom, vou começar a compartilhar minha tela. Só para conferir, vocês conseguem ver a tela? Estão conseguindo ver? Que agora eu não vejo mais vocês. Estamos sim, Daniel. Obrigado. Bom, então, como comentado, né, eu vou focar um pouco mais na visão tecnológica. Eu falo também, né, em nome da empresa da Hytron e do grupo Neumann & Esser, né, e vou explicar um pouquinho sobre a nossa história, principalmente sobre a visão tecnológica, né? É interessante que a gente compartilhe a ideia, como a gente está com vários stakeholders aqui presentes, a nossa intenção foi de apresentar de uma forma um pouco mais abrangente as tecnologias, os core components, para que vocês possam também visualizar no negócio de vocês se existe alguma correlação com a cadeia de valor do hidrogênio, né? Seja no fornecimento de partes, peças, máquinas, equipamentos, serviços, etc. Né? Então, ampliando um pouquinho mais essa visão, com a intenção de falar, ótimo, e isso no meu negócio, né? Onde que poderia interferir, né? Bom, o Grupo NEA, ele é um grupo de economia alemã, fundado em 1830, né, 192 anos. Nós estamos presentes em 10 países no mundo. A sede é em Aachen, na Alemanha. Nós temos aqui no Brasil a Neumann & Esser Brasil e a Hytron. A Neumann & Esser Brasil fica em Belo Horizonte, a Hytron fica aqui em Sumaré, região metropolitana de Campinas. Hoje nós somos por volta de 1.300 funcionários no mundo e um faturamento consolidado em 2021 da ordem de 350 milhões de euros, né? Bom, então um pouco da história, né? Como eu comentei, em 1830 começa o Grupo NEA, as primeiras aplicações em compressores em veículos, olhem só, em 1880, por volta disso. 990, equipamentos e soluções da NEA no projeto Ariane. Em 92 começa uma globalização do grupo, né? As primeiras aplicações de hidrogênio em veículos lá no começo do ano 2000, e em 2020 o grupo NEA passa a ter uma visão, né? Era muito focado, né? O grupo NEA é líder global no fornecimento de compressores para gases industriais, principalmente hidrogênio, né? E a partir de 2020 ele começa a focar, cria uma business unit de Energy Solutions, e a partir daí ele passa a focar também na produção do hidrogênio, não só na compressão, né? Onde que entra a Hytron, né? A Hytron, ela é uma empresa brasileira. Eu sou um dos fundadores da Hytron. Nós fundamos a Hytron como spin-off do laboratório de hidrogênio da Unicamp e levamos a Hytron para um padrão de desenvolvimento tecnológico global, né? Começamos a fornecer os nossos equipamentos para a produção do hidrogênio a partir de 2018, e em 2020 houve uma fusão, né, da Hytron, com a aquisição da Hytron pelo grupo Neumann & Esser, onde nós passamos, então, a incorporar no grupo Neumann & Esser a produção de hidrogênio
por diferentes fontes, né, diferentes formas, agregando, então, o valor, né, da engenharia brasileira, da tecnologia brasileira do Brasil para o mundo, né? Hoje, a Hytron e a NEA Brasil são os centros de excelência global do Grupo NEA para a produção de hidrogênio. Então, é um orgulho que eu tenho aqui de compartilhar isso com vocês. É o Brasil vendendo tecnologia para a Alemanha. Bom, dentro da cadeia de valor, então, esse slide ele é muito importante para a gente compartilhar aqui com vocês. Isso é a cadeia de valor do hidrogênio, de uma forma simplificada. A gente passa pela produção dos insumos que vão ser fontes para a produção do hidrogênio, né? Como o Hugo comentou. Aqui, para exemplificar, por exemplo, o uso da biomassa, a produção do biogás, do biometano, por exemplo, pode ser uma das fontes para a produção desse hidrogênio renovável, né? Uma vez que esses gases são produzidos, a compressão desses gases, né? Estou falando aqui do biometano, por exemplo, para a produção de hidrogênio, para uso na indústria, isso já é uma realidade, né? Quando estamos pensando sobre a produção do hidrogênio a partir das fontes renováveis de geração de eletricidade, o processo de produção desse hidrogênio chamado de eletrólise, que é a eletrólise da água, né? Então ele separa a molécula de hidrogênio, né? H2O, separa hidrogênio e oxigênio. Uma vez que esse hidrogênio é produzido, são necessárias a compressão desse hidrogênio para diversas aplicações, seja para mobilidade, logística, para armazenamento em diversos portos, para aplicação em mobilidade, que também é uma aplicação que tem ficado cada vez mais importante globalmente, né? Abastecimento de veículos com hidrogênio, então a gente está falando de ônibus, caminhão, trem, avião, navio, etc. E também a reconversão do hidrogênio em eletricidade, novamente, também é possível. Existem diferentes formas de fazer isso. Isso pode ser utilizado em motores de combustão interna, células a combustível, enfim, turbina, né? E é discutido hoje em dia uma discussão muito interessante de como, né, uma vez que a produção do hidrogênio renovável ela pode ser gerada, por exemplo, em países como o Brasil, Chile, só para exemplificar aqui na América do Sul, Colômbia, e os principais demandantes do hidrogênio verde globalmente estão na Europa, Estados Unidos, Japão, é preciso que se pense nas formas eficientes de transportar esse hidrogênio entre continentes. Então, isso também é um desafio que a gente precisa pensar e que podem trazer oportunidades para o nosso país, né? Aqui são as empresas do grupo que nós temos para atuar em cada um dos setores da cadeia de valor que eu comentei com vocês, né? Bom, e quais são as aplicações, né, desse hidrogênio? Então, nós temos aqui, além das aplicações, eu não pus aqui a aplicação no agro, que o Hugo já falou muito bem sobre isso, né? Mas existe, por exemplo, tratativas da produção do hidrogênio e aplicação na rede de gás natural, a produção de combustíveis sintéticos a partir do hidrogênio renovável e da captura de CO2, né? O uso do biogás para as aplicações em transporte em longas distâncias, a mobilidade com hidrogênio e a produção do hidrogênio para diferentes usos na indústria, né? Então, a gente está falando, de fato, de uma cadeia de valor que movimenta diferentes setores da indústria, né? Principalmente os setores metal mecânico, siderúrgicos, a produção de combustíveis. Vale ressaltar que hoje o hidrogênio já é utilizado no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala uma aplicação industrial do hidrogênio, a margarina é uma gordura hidrogenada, né? Então, isso quer dizer que a gente precisa de hidrogênio, é um dos ingredientes para se fazer margarina. A indústria de vidro também utiliza hidrogênio, enfim. Mas, globalmente, a indústria que mais consome hidrogênio é a indústria de combustíveis, né, onde o hidrogênio é utilizado para auxiliar no processo de refino do petróleo, né? A grande diferença é que hoje 95%, 98% do hidrogênio produzido ele é cinza, como o Hugo bem colocou, né, produzido a partir do gás natural, e a ideia é que isso paulatinamente seja substituído pelo hidrogênio renovável. Como o meu mote aqui hoje, né, o viés tecnológico, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de tecnologias de produção do hidrogênio. Bom, esses são os tipos de tecnologia que nós temos, né, as tecnologias brasileiras disponíveis. A Hytron trabalha com a produção de hidrogênio a partir da eletrólise PEM, Proton Exchange Membrane.
a eletrólise alcalina, e a gente começa agora a eletrólise de alta temperatura, chamada de coeletrólise, né? A eletrólise de óxido sólido. Nesse processo, ele é um processo eletroquímico, então isso quer dizer que eu uso eletricidade para a produção do hidrogênio, né? E, basicamente, a gente produz o hidrogênio a partir da água, tendo como subproduto hidrogênio oxigênio, o produto hidrogênio e subproduto oxigênio. Mas também, no caso do Brasil, a gente também pode produzir hidrogênio renovável a partir da fonte de outras fontes. Então, quando a gente está falando da produção de biogás, ou mesmo do metano, de uma forma geral, né, no gás natural, a gente, no caso do gás natural não renovável, no caso do biometano renovável, né, a gente usa outro processo, que é um processo termoquímico, né, ou então eu uso calor para a quebra da molécula, e, no nosso caso, a gente tem a reforma, esse processo chama de reforma, né, diferente do outro que chama de eletrólise. No processo de reforma, a gente produz hidrogênio e um subproduto desse sistema é CO2. Lógico, porque a gente está saindo de hidrocarboneto. Mas, se esse CO2 ele for renovável, como é o caso do etanol, do biometano, a gente consegue fechar essa cadeia de emissão. A gente não tá, a priori, né, dependendo da forma como esse etanol, esse biometano seja produzido e distribuído, o ciclo, né, de carbono tende a ser neutro, né? E, obviamente, que uma vez o hidrogênio produzido, ele precisa ser purificado para os diversos usos, diferentes usos. Então, nós também temos os sistemas de purificação de hidrogênio. Aqui, para mostrar para vocês, uma das opções que os equipamentos são oferecidos, né, são em contêineres. E nesses contêineres, por exemplo, são produzidos o hidrogênio e o oxigênio, no caso desse que a gente está falando de eletrolisador. Para citar alguns projetos, né? A gente tem um projeto já entrando na faixa de megawatt, né? no PECEM, no porto do PECEM. O Joaquim vai falar um pouco mais sobre a visão do estado de Ceará. A primeira planta de megawatt, ela é de produção de hidrogênio a partir da eletrólise, vai ser implementada na EDP, né, na termoelétrica em PECEM. Esse equipamento é um equipamento também fornecido pela Hydro, e ele vai produzir 250 normal metro cúbico por hora de hidrogênio. O que isso significa, né? Qual é a importância dessa produção de hidrogênio? Então, quando a gente está pensando na geopolítica, que o Hugo muito bem introduziu, a gente precisa pensar em como que a gente gera essa fonte renovável, eólica, solar, por exemplo, hidroeletricidade, transforma isso em hidrogênio e escoa esse hidrogênio entre os continentes, né? Então, projetos que trazem, demonstram e mostram, né, como que isso pode acontecer na prática, comercialmente, são os principais projetos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e que já estão ali totalmente direcionados para as aplicações comerciais em grande escala, né, no futuro próximo. Então, a importância de termos cada vez mais projetos nesse sentido. Bom, falando um pouquinho dos sistemas de reforma, né, os reformadores, eles são equipamentos, como eu comentei com vocês, eles não usam eletricidade e água para a produção do hidrogênio diretamente, como sistema de eletrólise, mas eles usam um combustível e água para a produção desse hidrogênio. Então, no caso do metano, né, CH4, a gente pode utilizar, por exemplo, biometano ou gás natural. A proporção é essa, né, algo em torno de 4,85 normal metro cúbico de biogás, de biometano, gera por volta de 1 kg de hidrogênio renovável. Em paralelo a isso, a gente utiliza 35 litros de água para 1 kg de hidrogênio e apenas 4,71 kWh. Isso daqui é algo em torno de 11 vezes menos eletricidade consumida do que no caso da eletrólise, que realmente necessita do uso da eletricidade para a produção do hidrogênio. Nesse caso, a energia principal ela vem do combustível, né? Mesmo nesse caso, as purezas do hidrogênio produzido, elas podem ir até esse grau de ultrapuro, né, que são 6 noves de pureza, 99 mais 4 noves depois da vírgula, e isso daí, o grau de pureza do hidrogênio, ele se relaciona com o tipo de uso desse hidrogênio. Então, nesse caso, que atualmente é um dos casos mais exigentes do ponto de vista de pureza, é quando o hidrogênio é aplicado em células a combustível para a produção de eletricidade dentro de carros.
de uma forma geral, os produtos, né, o uso industrial do hidrogênio são da ordem de 99,9% de pureza. Nós também temos, isso aqui é interessante mostrar para vocês, porque até onde eu saiba, nós somos a única empresa no mundo que produz hidrogênio a partir do etanol, né? Obviamente, né, a gente tem um estímulo de estar num país onde o etanol é muito relevante. Essas são as proporções, né, de uso de etanol: 7,65 litros de etanol para a produção de 1 quilo de hidrogênio, 30 litros de água, um pouco menos consumo de água e bem menos o consumo de eletricidade. Então, a gente está falando de apenas 2,35 kWh. Só para dar uma ideia, um chuveiro elétrico consome ali por volta de 7,5 kWh, a gente está falando de 2,35 aqui, é bem pouco consumo, né? Nesse caso, também a gente tem a possibilidade de produzir hidrogênio para diversos usos, né? Eu trago aqui, porque é muito pouco comentado, principalmente porque o Hugo também tinha me pedido para a gente dar um foco no agro, e porque o hidrogênio a partir do etanol, né? Então, como o Hugo comentou, o hidrogênio produzido no Brasil, ele pode ser exportado para a Europa de forma comprimida, de forma liquefeita, na forma de amônia, na forma de metanol, ou, por que não, na forma de etanol. Então, uma das possibilidades, e eu entendo que todas essas vão ser necessárias, né? Mas uma das possibilidades que a gente tem é, de fato, de produzir o etanol no Brasil, Estados Unidos, Índia são os principais países, né? E distribuir esse hidrogênio na forma de etanol, considerando que ele, de fato, é um combustível renovável, fácil de transportar. O Brasil já é um player importante, né, como a gente conversou. A cadeia de valor já é estabelecida para o etanol, ele não é tóxico, diferente da amônia e do metanol, que são tóxicos e bem instáveis. O etanol é estável, né? Ele habilita a produção flat de hidrogênio renovável. Então, você imagina mix de produção de hidrogênio a partir do etanol com a geração elétrica e eólica e solar intermitente, pode trazer competitividade ali, uma vez que, se a gente utilizar essas 3 fontes em conjunto, a gente usa 2 fontes intermitentes e uma fonte flat para a produção desse hidrogênio renovável. Isso tudo precisa ser estudado, né? Fácil de armazenar e habilita a produção descentralizada de hidrogênio. Bom, eu trago projetos para mostrar que, assim, olha, bom, tem a teoria, a tecnologia é essa, mas a gente já está aplicando, demonstrando com grandes players, né? Então, a Hytron, a Raizen, a Shell, a USP, o Instituto Senai de Inovação de Biosintéticos, recém lançamos esse projeto, onde a gente vai fazer, na USP, a primeira estação de abastecimento veicular a hidrogênio, né? Em inglês é chamado de Hydrogen Refueling Station, HRS, onde o hidrogênio é produzido a partir do etanol, né? Então, a gente vai ter a produção de hidrogênio a partir do etanol na USP, a compressão desse hidrogênio, armazenamento para abastecer 3 ônibus a hidrogênio. Dentro de um ano, essa estação de abastecimento já vai estar disponível na USP, né? Isso é interessante porque a ideia é que a gente escale esse modelo usando uma lógica equivalente, né, à do posto. Imagina que a gente possa abastecer um navio com etanol, levar esse navio, por exemplo, para um porto, e lá naquele porto produzir hidrogênio verde, né, hidrogênio renovável e CO2 renovável para as aplicações locais industriais, né? Então, essa alavancagem, essa expansão que esse projeto traz já na sua concepção, né? A fase 1 vai para a USP, a fase 2 a gente já multiplica por 10 vezes a capacidade produtiva de hidrogênio e na fase 3, 100 vezes, que dali sim já vai ser o porte para esse exemplo que eu comentei com vocês. Isso é levar o agro da gente para os biocombustíveis renováveis, né? E para o mundo do hidrogênio verde globalmente, que é importante para a nossa economia também. Bom, mas como que está isso? Parece que está tão abstrato, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu trouxe esse vídeo. Veja bem, aqui nós estamos na nossa sede, no Grupo NEA, em Arnhem. Essa é uma reunião onde eu estava presente. A gente recebeu o time da Shell de Amsterdã, que foi para Arnhem, na Alemanha, num veículo movido a hidrogênio, nesse caso o Nexo da Hyundai. E o carro da NEA, né? Nós também temos a nossa frota, veículos movidos a hidrogênio. E aqui eu mostro para vocês, né? Aqui
não tem som, porque o carro não faz barulho, mas aqui é o pessoal da Shell, né, voltando para Amsterdã, e os nossos carros movidos a hidrogênio do grupo NEA. Então, na Europa, hoje, com a rede de distribuição de hidrogênio que eles têm, que está crescendo, né, já é possível que reuniões para tratar sobre a produção do hidrogênio renovável, as reduções de emissão, elas já sejam viabilizadas com veículos que já são movidos a hidrogênio. A gente espera que ao longo dos próximos anos a gente possa trazer essa realidade para o Brasil. Vale ressaltar que esse aqui é um veículo da Toyota, é o Toyota Mirai, que a Toyota do Brasil também já está com um carro desse tipo aqui na sua unidade em Sorocaba. Eu tive também o prazer de dirigir o Mirai da Toyota aqui no Brasil, já na pista de teste da Toyota em São Paulo. Então, a gente já está vendo que essa realidade está chegando próximo da gente, né? Bom, esse aqui é um outro projeto, um projeto já pertinho ali da terra, né, do Hugo, já em Pernambuco, em Suape, um projeto da Hytron com a Neo Energia, onde a gente está fazendo a primeira estação de abastecimento veicular, nesse caso com eletrólise, na Termop, né, em Suape, para abastecimento de empilhadeiras e veículos movidos a hidrogênio. Então, mais uma vez, um exemplo de que, olha, o Brasil tem, além do potencial, já está começando a demonstrar essas tecnologias. Claro que quando a gente está falando do uso para mobilidade, por exemplo, os compressores também são necessários, além da produção do hidrogênio, né? E o armazenamento do hidrogênio hídrico, né? Para que esse hidrogênio armazenado em cilindros possa abastecer veículos. Então, com essa visão aqui, já encerrando a minha participação nessa etapa, eu queria convidar vocês olhando para essa cadeia de valor, entendamos aí onde que vocês, né, individualmente, as instituições que vocês representam, poderiam, de fato, pensando no Brasil, nas aplicações globais também, como que a gente pode agregar valor junto a essa cadeia de valor importante, né? E a gente tem aqui um site, a Agile Solution Experts, que eu convido vocês a visitar, onde a gente mostra mais informações, né? Tem um vídeo mostrando os equipamentos, partes e peças dos sistemas. Eu acho que é uma fonte bacana para quem tem a curiosidade de entender um pouquinho mais sobre a tecnologia, ok? Então, com isso, eu volto a palavra para vocês. Fique à vontade, Edson, para seguir. Fico aqui à disposição para as dúvidas. Super obrigado, viu, Daniel? Muito bom. Eu já antecipar aqui que o pessoal está fazendo muitos comentários, né, colocando muitas congratulações, que também aconteceu com a apresentação do Hugo. Que bacana, viu? E o pessoal aqui fazendo perguntas bastante técnicas. Espero que, né, João, a gente tenha condições de fazer essa mediação aqui, viu? Vocês vão me ajudar, viu? Muito bom. A gente quer agora passar a palavra para você, Joaquim, já agradecendo a generosidade do tempo e a presença aí, viu? Muito obrigado, Joaquim. Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos assistindo, professor João Maurício, ao Edson, professor Edson, Daniel, Hugo, parabéns pelas excelentes apresentações. Eu não vou procurar a Lívia também, obrigado a todos pelo convite e pela oportunidade. E eu não vou procurar não ser repetitivo, então vamos procurar ver se a gente consegue colocar, já foi apresentado muita coisa importante aí, mas a gente vai tentar ser objetivo, né? Não ser repetitivo. Então, pergunta aí se está na tela aí a apresentação, né? Está? Assim. Pronto. Então, cumprimento também entre os presentes aí, nosso presidente do Conselho da BGD, o Carlos Evangelista, e a todos que estão nos assistindo. Vamos falar um pouco aqui, mostrar mais oportunidades, mas tem alguns desafios. Você vai procurar focar nessas oportunidades e desafios. E aí já foi mostrado a produção do hidrogênio verde, né? Separação da molécula da água no hidrogênio e no oxigênio. E aí precisa de muita energia. E o custo da produção chega a 70%, o custo varia entre 50% e 70% energia versus o custo total nivelado de produção do hidrogênio. E há aplicações inúmeras aí, né? No transporte,
combustível sintético, como já foi falado aí pelos meus antecessores. E aí, aqui já vai uma primeira oportunidade que eu diria que o Japão, pelas suas dificuldades, inclusive de espaço para produzir energia, está construindo a sociedade do hidrogênio. Então, o governo do Japão está procurando ser educativo, mostrando a ampla gama de possibilidades, com projetos. Eu estive na COP26 no ano passado, lá em Glasgow, e o pavilhão que mais me mostrou, que eu fiquei mais atraído foi o do Japão. Por quê? Porque lá tinha projetos, tinha muito pavilhão que tinha muitas propostas, ideias, o do Japão tinha projetos. Então, aí você vê que tem um link aí embaixo, depois quem quiser ter acesso, tem um vídeo muito legal, e os projetos que o Japão já vem desenvolvendo. Por exemplo, célula combustível para empilhadeiras, bairros completos supridos a hidrogênio, plantas de produção de hidrogênio, tubulações de hidrogênio. Eu vi até que tem uma pergunta se já tem locomotiva a hidrogênio. Na Alemanha já tem trem operando suprido a hidrogênio. Aí você pode ver aqui embaixo, no canto esquerdo, aqui embaixo, um posto de hidrogênio com a produção do eletrolisador localmente. Você vê que tem uns painéis solares aí em cima da cobertura. Então, se a gente quiser, hoje em dia eu diria que tem alguns países na frente, mas um deles é o Japão. Vou citar 3 aqui, na minha vivência aí. Japão, Alemanha e Espanha. Esses eu estou vendo que estão bem mais à frente em termos práticos. E aí o mercado do hidrogênio, que hoje é de cerca de 100 milhões de toneladas ano, e a projeção é chegar em 2050 a 550 milhões de toneladas. Um negócio gigantesco, que deve aumentar por 5 vezes o atual mercado. E a projeção é que hoje que o consumo de hidrogênio é quase 1% em termos de energia, chega a 10%, ou pelo menos, algumas entidades falam em 10%, e chega a algumas entidades falam até 22% do consumo de energia no mundo primária em 2050 seja através do hidrogênio. E no Brasil, qual é o mercado estimado? Pelo McKinsey, pode chegar até 20 bilhões de dólares em termos de mercado anual no hidrogênio, e não somente para exportação. A McKinsey entende que a maior parte do mercado é, na realidade, o mercado interno. E aí, por quê? Quem pode deixar de exportar? Não é deixar de exportar. Além de exportar energia, o hidrogênio como um vetor energético, podemos exportar o aço verde, o cimento verde, fertilizante verde, mineração aí tem uma ampla aplicação. Um veículo desse porte aí que está mostrado nessa figura do lado direito aí, ele, para você fazer um veículo desse elétrico, é praticamente tecnicamente inviável, porque a bateria ficaria gigantesca. Então, o hidrogênio tem essa virtude também. Você comparar hoje o peso do tanque de hidrogênio mais a bateria de um veículo, a célula combustível versus um veículo elétrico, o peso é quase 5 vezes menor sendo a hidrogênio. Então, para o Brasil, tem muita oportunidade aqui. Aço verde, cimento verde, né? Lembrando que se a gente consumir energia elétrica no Brasil, o nosso produto têxtil, a gente entende, nosso presidente da FIEC, doutor Ricardo Cavalcante, tem feito muita menção ao seguinte: 85% da nossa fonte energética elétrica no Brasil é renovável. Então, quando os produtos nossos que consomem energia elétrica, na sua essência, como o produto têxtil, por exemplo, você tem um produto muito mais verde. E mesmo na fonte primária, o Brasil, enquanto o Brasil na energia renovável, energia elétrica, 83% é renovável, a média mundial é apenas 26%. Na energia como um todo, o Brasil 48% renovável e a média mundial em torno de 12%. Então, quer dizer, nós precisamos vender mais isso. E aí alguns projetos aí para fomentar possibilidades. Nós precisamos fomentar a possibilidade no Brasil. Setor cerâmico, isso é uma fábrica na Espanha, que ela está misturando, o projeto é misturar o hidrogênio ao gás natural nos fornos.
Então, às vezes me perguntam, rapaz, eu vou usar o hidrogênio em tudo? Não. Onde você puder usar energia elétrica, usa diretamente. Onde não puder usar, que é o chamado setor de hard to abate, você usa o hidrogênio misturado, como é o caso desse projeto. Aí no centro, em cima, um bairro no Japão, um projeto que eu vi lá em Glasgow, na Escócia, na COP26, que tem uma tubulação de hidrogênio e células a combustível, e o projeto é de um bairro suprido por hidrogênio. Do lado direito, em cima, um projeto alguns projetos estão acontecendo de economia circular, aproveitamento de resíduos para produzir hidrogênio. Principalmente o setor têxtil pode usar muito isso. Embaixo, do lado esquerdo, uma universidade do Canadá, produção local de energia solar e hidrogênio verde, e os postos de abastecimento do lado ali. Aí a Universidade UBC, British Columbia. Embaixo, no centro, descarbonização do transporte. Califórnia está com um programa fenomenal, até 2030, emissão zero no transporte. A Irlanda do Norte tem um projeto muito bom também. Esse ônibus aí é um ônibus, aquele ônibus de 2 andares. A recomendação é que seja um ônibus a hidrogênio, porque senão a bateria ficaria muito grande. E a célula combustível, a gente sabe o seguinte, que ela tem uma virtude. No escapamento do veículo sai vapor d'água. Até numa cidade que tenha problema de umidade relativa do ar, pode ajudar. Não sei que proporção aí, deixa aí para os catedráticos calcularem, né? E embaixo, eu fiz a visita no ano passado ao Centro Nacional do Hidrogênio na Espanha, em Puertollano, um local excelente, várias pesquisas de andamento focadas em hidrogênio verde. E aí a gente fica aqui um desafio, a gente fala no desafio do Brasil, nós precisamos ter um centro de grande monta no Brasil. O Brasil tem uma capacidade fabulosa para o hidrogênio. Precisamos ter um centro de referência em hidrogênio verde no Brasil. E aí o Brasil, por que o Brasil? Olha aí, porque nós temos aí uma capacidade fabulosa. Esse dado aí da Irena, ó, mostrando no lado esquerdo, desculpe, no lado esquerdo, que o Brasil, aí é o seguinte, quais os países que vão chegar primeiro em competitividade do hidrogênio verde com hidrogênio azul, que é o hidrogênio produzido a partir do gás natural. Então, está a China em primeiro lugar, pelo eletrolisador de baixo custo, em segundo, o Brasil, muito mais pela energia renovável competitiva. E do lado direito, um dado da Bloomberg, mostrando que o Brasil aí está aí, ó. Tem 3 cores aí, o verde é o hidrogênio verde, o custo de produção, dólares por milhão de BTU. Essa tem aí no centro uma estrelinha aí, que é o hidrogênio azul e o hidrogênio azul. A gente vê que o Brasil, a projeção até 2030, e eu diria que vai ser antes. A projeção, pelo dado anterior da Irena, é 2024. Mas o Brasil deverá produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Então, tem hidrogênio para dar e vender. E aí, por que isso? Nosso custo de energia renovável já é competitivo. Hoje está em torno de $35 por megawatt-hora, e os estudos mostram o seguinte, que em torno de $30 por megawatt-hora já se consegue produzir hidrogênio competitivo com hidrogênio azul. Então, 35, mais 35 aí é bom lembrar que é preço, não é custo. Então, o custo no Brasil já tem entidades falando em custo de $25 por megawatt-hora. E a $20 já consegue competir com hidrogênio cinza. Então, aliás, perdão, pessoal, a $20 consegue competir com hidrogênio, segundo a Irena, $20 com hidrogênio azul. Então, nós estamos a 35 aí, mas aí é preço, não é custo. Ainda mais o seguinte, o Nordeste brasileiro é um dos poucos lugares do mundo que temos condições de ter, no mesmo local, por exemplo, energia eólica e solar. Então, a gente pode, com essa junção da hibridização, ter um custo menor. Você pode ver aí que a projeção aí, ó, embaixo, tracejada aqui, já em 2025, temos o custo no Brasil, tanto de eólica como solar, a $20 o megawatt-hora. Por isso que é aquela projeção de se ter competitividade com hidrogênio azul já em 2025. É o que eu já falei aí, por causa da redução de custo, que já estão próximos a 30. Bom, e aí por que tudo isso? Pela abundância.
nós temos uma abundância enorme de energia. Aí, conforme o Plano Nacional de Energia 2050, nós temos uma necessidade de 15 bilhões de toneladas de equivalente de petróleo até 2050, de energia como um todo, e nós temos aí um excedente de 280 somente a parte renovável. Então, isso é mais de 18 vezes a energia que a gente precisa. Então, nós podemos transformar isso em hidrogênio verde e em produtos verdes. E aí, alguns potenciais aí, potencial solar do Brasil, 28.500 gigawatts, sendo que esse cinturão solar do Brasil mostrado no centro aí, e essa capacidade aí, 28.500 gigawatts, esse potencial, ele é superior a 160 vezes toda a potência instalada que temos hoje no Brasil, eólica, solar, hidrelétrica, termoelétrica, tudo. Então, a abundância é gigantesca. E nós temos o Nordeste brasileiro com irradiação solar de 5,5 kWh/m² por dia, que é cerca de uns 10% superior à média nacional, e, por exemplo, se compararmos com a Alemanha, com a Europa é em torno de 3 kWh/m² por dia. Então, nós temos quase o dobro de eficiência na conversão de energia solar, né, energia de radiação solar em energia solar, energia elétrica. E aí nós temos para a energia eólica um potencial de 880 gigawatts, e aí a maior parte é na região Nordeste, como está mostrado ali em destaque. E nós temos ainda uma outra fronteira que ainda não começamos nem a utilizar, que é a eólica no mar. Potencial de 1.200 gigawatts, e aí com um fator de capacidade, por exemplo, fator de capacidade em relação entre a energia que você usa versus a instalada, mede a produtividade ou a eficiência do investimento. E aí, o fator de capacidade médio no Ceará, na costa do Ceará, aqui em cima, ó, nessa parte aqui em cima, é de 62%. As usinas que nós temos em operação na Europa é em torno de 40%. Então, isso representa mais de 50% superior. Isso é uma baixa profundidade, ventos comportados, e o custo, enquanto que a média mundial de custo é $60 por megawatt-hora, no Brasil é esperado isso aí ser muito, muito menor, porque o custo de implantação menor e o fator de capacidade muito superior. E aqui falar um pouco agora assim, sobre o hub de hidrogênio verde do Ceará. Aí é uma gravura que a gente faz mostrando o porto do Pecém, que é um porto que foi construído já tem uns 20 anos, e lá nós já temos siderúrgicas em operação, usinas termoelétricas, e nós podemos ter um potencial fabuloso aqui no próprio mar. A gente pode gerar energia no mar, solar onshore, eólico onshore, e produzir lá no Pecém, e temos um porto que a gente vai mostrar aqui no slide seguinte, quais são que a gente chama que são as vantagens competitivas do Ceará que o mercado percebeu. Então, nós temos um potencial de energia renovável não somente no Ceará, mas no Nordeste. A usina eólica e a usina solar não precisa ficar necessariamente no Ceará. Pode ficar, a gente agradece ficar, mas pode ser em outros estados também. Complementaridade, esse gráfico do centro aí, mostrando uma complementaridade espetacular. Isso aqui é um dado que a gente tirou do Atlas Eólico Solar do Ceará, que é um Atlas interativo. Você clica num ponto, ele te mostra a curva de energia horária ou mensal. E a gente vê nessa região aqui de Ubajara, na região norte do Ceará, você tem na madrugada toda gerando energia eólica, quando chega 8 da manhã tem uma queda na produção. Você pode entrar com energia solar, isso aqui barateia o custo de produção do hidrogênio verde. E não é somente no Ceará, o Nordeste brasileiro tem muitos casos igual a esse. Aí o Ceará nós temos uma proximidade, vamos dizer assim, muito propícia dos mercados consumidores, Europa e América do Norte, que também vai reduzir o custo para transportar essa energia. Nós temos a ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, a única operação no Brasil, uma área industrial de porte em produção, já em operação, e um porto que tem uma parceria com o Porto de Roterdã. É interessante que essa parceria do Pecém com o Porto de Roterdã, que é um dos proprietários do porto, foi antes desse advento do hidrogênio verde. Então, parece que também estava visualizando isso. O fato é que está tudo somando, felizmente, para a gente conseguir avançar nessa possibilidade. Potencial do Ceará
640 gigawatts solar, onshore 94 gigawatts, offshore 117 e híbrida, geração híbrida 137 gigawatts. Então, somando tudo que a gente tem em operação no Brasil, dá 185, eólica, hidrelétrica, termoelétrica. Então, nós temos aí muita energia, não somente no Ceará, mas no Nordeste brasileiro. E aí, dados, fotos do nosso Atlas Eólico Solar do Ceará, as áreas mais avermelhadas são as melhores para energia solar no de cima e eólica no de baixo. E na energia do mar, são 573 quilômetros de costa, todas com ventos fabulosos para a produção de energia. E aquela complementaridade que eu já citei. E nós temos hoje projetos desenvolvidos, já em desenvolvimento, em licenciamento ambiental no Brasil, 170 gigawatts de projeto de energia eólica no mar. E desses, um terço no Ceará, 48 gigawatts. E aqui o que é que já temos delineados de projetos no Ceará? São memorandos de entendimentos assinados. Nós temos 22 memorandos de entendimento, dos quais várias empresas já anunciaram o porte dos seus empreendimentos. Então, isso significa investimentos superiores a 22 bilhões de dólares e uma potência instalada de eletrólise de 11 gigawatts. Isso aí representa mais de 20 gigawatts de energia eólica e solar. E várias empresas de grande porte já anunciaram os memorandos, mas ainda não o dimensionamento dos seus projetos. Um desses projetos, está citado aqui, é o que o Daniel mostrou aí, que é o projeto piloto lá no PECEM. Eu vou começar por ele nesse outro lado, no canto superior direito, é uma planta piloto de 1 megawatt, que a Hytron está encabeçando aí também, junto com a EDP, e que a ideia é produzir o hidrogênio verde lá na planta, hoje, geração térmica da EDP. Nós temos uma usina siderúrgica de grande porte no Ceará, que é a CSP, foi comprada pelo grupo ArcelorMittal, que já anunciou, está aí, ó, que o próprio presidente do grupo anunciou que pretende produzir energia limpa no PECEM, ou seja, vai produzir o produto verde, o aço verde. Temos também uma notícia muito boa, que na Bahia, a Unigel já está em construção da primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil. Mas a primeira molécula de hidrogênio verde no Brasil deve sair no porto do PECEM ainda esse ano, nessa planta piloto. E aqui uma outra usina que tem no PECEM, que é a Carvão, também está pensando em aproveitar o hidrogênio verde para substituição do carvão e fazer a transição energética. O que é que nós temos feito no Ceará? Já é um trabalho que já estamos terminando aqui, viu, pessoal? Muito obrigado pela paciência de vocês. Nós temos feito muita coisa, nós estamos trabalhando, estudando esse tema já há uns 3 anos no Ceará, e aí um grupo de trabalho, nós temos um grupo de trabalho para energia offshore, na FIEC, na Câmara Setorial de Energia, nós temos um sindicato de empresas do setor de energia, que é o Cine Energia, muito atuante, temos os órgãos do governo do Estado, uma parceria fluente, vou dizer assim, a universidade atuante, a UFC, o Complexo do PECEM, e aí nós já temos o quê? Senai, o Senai fez no ano passado o primeiro curso online de hidrogênio verde no Brasil, teve mais de 5 mil participantes. Nós temos um decreto do governo do Estado do Ceará facilitando o ICMS na produção da energia, mesmo que seja em outro estado. Nós fizemos a primeira resolução de licenciamento ambiental para a produção de hidrogênio verde, nós fizemos no início desse ano no Ceará. O Ceará fez um decreto agora em maio, com um plano estadual de transição energética justa. Tem um grupo de trabalho do qual também eu faço parte, e que a gente está tratando disso. Tem que ser uma transição energética justa e verde, ou seja, que a sociedade se beneficie com ela. E agora, em agosto, dias 3 e 4 de agosto, fizemos um evento na FIEC com mais de 2 mil participantes, 25 países participando, discutindo o tema do hidrogênio verde. A gente tem procurado, nosso presidente Ricardo Cavalcante é um entusiasta do tema, nós temos um guru da energia renovável no Ceará, chama-se Jurandir Picanso, e a gente tem nosso contato, nós temos uma consultora internacional, Mônica Saraiva Pani, que fica na Alemanha, e a gente toma café, almoço e janta hidrogênio verde. Então, não é bem hidrogênio verde, senão não daria certo, mas a gente pensa em hidrogênio verde. Obrigado pela oportunidade a todos aí. Eu não sei se eu extrapolei meu tempo. Obrigado ao Hugo por ter capitaneado o convite e estamos à disposição. Muito grato, Joaquim, Hugo, Daniel. Sem dúvida, vocês puderam
vamos dizer assim, esclarecer, iluminar aí muita coisa a respeito desse assunto. E Edson, eu vi aqui, tem perguntas, várias perguntas, mas eu ia sugerir, Edson, de eu fazer 2 ou 3 perguntas que são um tanto quanto, vamos dizer assim, mais elementares, né, que para quem não é especialista como vocês, ajuda a entender, né? A primeira pergunta é o seguinte: nós vimos nas apresentações que são diversas as aplicações para o uso do hidrogênio líquido, né? Então, para a mobilidade urbana, né, em veículos, né, tanto transporte público como individual, não é isso? Carros, ônibus. Nós vimos ali exemplo para geração de energia elétrica. E outras que não foram faladas, não em detalhe, né, mas na produção de cimento, e aí eu não sei exatamente como é que a energia do hidrogênio vai ser empregada para gerar, produzir o cimento, etc. Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual a aplicação do hidrogênio líquido é mais interessante, é mais vantajosa, né? Ou seja, qual é o principal mercado, né? Ou seja, o mercado principal é para a mobilidade, para a produção de energia elétrica, não é isso? Ou seja, qual a aplicação? Porque, por exemplo, eu sou bem mais, né, pelos meus cabelos brancos aqui, jovem há mais tempo que vocês, mas eu conheci, por exemplo, aquela planta da Carbocloro, nem sei se ainda existe essa empresa, fica ali em Cubatão, não é isso? A época, mas tem algum época. A época, eu lembro que, na época que eu digo década de 90, Cubatão produzia eletrólise, né, na carbocloro, né, separava o hidrogênio do oxigênio. Aquela planta consumia mais energia elétrica do que a cidade de Santos, à época. Conheci também a Salgema, lá em Alagoas, perto de Maceió, sul de Maceió, não é isso? Aquela planta lá que também fazia hidrólise, não é isso? Consumia mais do que, vamos dizer assim, né, a cidade de Maceió, à época, na década de 90. Então, ou seja, um consumo tremendo de energia elétrica para a produção, tá certo, de hidrogênio. E aí eu fico imaginando, puxa, eu vou gastar uma energia que eventualmente é elétrica para produzir hidrogênio. Depois eu vou pegar o hidrogênio para gerar energia elétrica. Toda a transdução tem perda de eficiência, quer dizer, seria um contrassenso. Então, eu já uso a energia elétrica direto. Então, por isso que eu pergunto, quer dizer, qual é a aplicação de mais futuro, mais interessante, vantajosa para o hidrogênio? Falar de energia primeiro, tá? Mercado interno, a gente tem fonte de energia muito mais barata para usar de forma direta. Tá? Então, para o Brasil, o hidrogênio verde não é fonte de energia elétrica. Tá? Ela é fonte para amônia, ureia, para você talvez produzir um aço, mesmo que mais caro, ele vai evitar uma sobretaxa para exportação, desde que se faça essa conta, né? Até onde vale a pena você não ter sobretaxa e encarecer a produção, né? Quando a gente fala de hidrogênio no mercado interno, é abastecimento de fertilizante, basicamente, e essas aplicações específicas, né? Quando você fala de mobilidade, sim, a gente tem um potencial incrível. Ontem, eu acho que o governo de São Paulo anunciou já que em 2030 já não vai ter mais veículo a combustão com combustível fóssil, né? Então, quando aí você vê assim, mobilidade elétrica, não é elétrica, é mobilidade como um todo, aí você vê hidrogênio como um grande potencial. E para exportação, mesmo que essa energia ela não tenha um custo competitivo, é uma questão diferente. Quando você pega os países da OCDE, ele tem 70% da matriz suja. Então, eles estão pagando mais caro por energia limpa para limpar a matriz deles e reduzir a dependência de países como a Rússia por uma questão geopolítica. Tá? Só abrir um pouco para o Daniel também, o Joaquim falar aí a opinião deles.
Perfeito, eu acho que você já respondeu mesmo, foi bem preciso, né? Na verdade, só para não deixar em aberto a produção, a questão do João, né? A respeito da geração de eletricidade, normalmente, quando o hidrogênio é produzido para gerar eletricidade, por mais que economicamente esse não seja o foco das principais aplicações, tem se pensado no uso de excedentes de energia. Então, por exemplo, você tem uma hidroelétrica que poderia estar gerando na madrugada a 100% da sua capacidade, ela não está gerando porque não tem consumidor, então você pode, naquele momento, aproveitar para a produção do hidrogênio. Então, ou isso tem acontecido muito na Europa, como a produção do hidrogênio renovável deles tem muito a ver com a eólica, principalmente, né? E a Estocar, solar né? também. A ideia é de estocar energia, vamos dizer, né? Isso, exatamente. Mas, por exemplo, na Europa, em alguns momentos ao longo do dia, ele está gerando em eólica mais eletricidade do que o país está consumindo. Um exemplo diferente, né? Dá na mesma, né? Está todo mundo dormindo, não está consumindo. O outro está todo mundo acordado, consumindo, e ainda assim não é suficiente o consumo. Também entra o hidrogênio ali para a produção, não necessariamente para reconverter aquilo em eletricidade, mas, por exemplo, para injetar em gasoduto, né? E deixando o gás natural cada vez mais verde. Então, cada caso é um caso, João, e a viabilidade do uso, ela depende de quanto o cliente que está usando hoje o hidrogênio já está pagando, né? Então, em alguns momentos, pode ser que um cliente hoje esteja pagando mais caro do que poderia ele mesmo produzir o hidrogênio em diferentes portos da indústria, não apenas para geração de eletricidade. Mas é lógico, o valor agregado menor do hidrogênio é para usar ele na queima, usar ele como um combustível para ser queimado numa caldeira, por exemplo. Esse é o valor mais baixo, por quê? Porque você tem lenha, você tem vários combustíveis que são muito baratos e ali o hidrogênio não faz diferença, porque você está precisando de calor, né, de temperatura. O segundo menos interessante é a eletricidade, porque, de fato, como o Hugo colocou, eu já posso gerar direto, né, da eólica, da solar, da hidro, né? E onde ele tem maior valor é onde só ele pode ser usado, né? Então, para a produção de amônio, tem que ter hidrogênio. Não dá para substituir por nenhum outro componente que não seja hidrogênio e nitrogênio, né? Quando eu preciso fazer, por exemplo, um chip de computador, ele é feito numa atmosfera rica em hidrogênio. Por quê? Porque o ar que tem oxigênio, o oxigênio do ar reage com aquela atmosfera de hidrogênio e não oxida o chip, entende? Então, ali eu não posso trocar para um outro gás. Então, à medida que eu tenho um processo de alto valor agregado, onde só o hidrogênio possa ser usado, eu tenho ali o nicho que deve ser atacado primariamente. E o Hugo fechou de uma forma super bacana, fantástica, que é aquilo. E o mercado está onde? Então, se a gente já tem mercado para fertilizante, por que não? No caso do Brasil, né, onde o hidrogênio é necessário e essencial nesse caso, temos que pensar nele como um dos primeiros cases, né? Vou tentar ajudar só no 30 segundos, que é o seguinte, aí eu respondo assim, o hidrogênio vai avançar mais rápido ou mais lento, conforme seja o interesse de nós, da sociedade, em fazer a transição energética. Então, por exemplo, tem um estudo recente do Fundo Monetário Internacional que diz o seguinte, que existe um subsídio de 5,9 trilhões de dólares anuais aos combustíveis fósseis. Então, nós vamos tornar o hidrogênio realidade dependendo do nosso interesse de mudar essa situação em relação ao meio ambiente, né? Então, eu acho que depende de nós, de todos nós. Muito grato. Eu faço ainda mais uma segunda pergunta de iniciantes aqui, né? Que é o seguinte. Então, grato aí, ficou claro, tá certo que para um país como o nosso, tá certo, não vamos absolutamente usar hidrogênio para produzir energia elétrica, né? No nosso caso, em função da nossa matriz energética, é outra proposta. Então, indo para o campo do uso de mobilidade, se comparado com, vamos dizer, com o etanol, não é isso? Considerando
a eficiência, primeiro, tem a questão do poder energético, imagina, desses combustíveis, né? E tem também a questão tecnológica dos motores, né? A capacidade de transformar esse poder energético em potência no motor para mecânica, né? Para poder... Então, eu pergunto, ou seja, atualmente, eu sei que tem a tendência também que eu estou vendo, com o aumento da produção de hidrogênio, imagina-se que o custo ou o preço do hidrogênio vai baixar. Mas hoje, tá certo? Considerando a tecnologia dos motores a combustão, o custo do etanol, do motor a hidrogênio, o custo de hidrogênio, tecnologia dele, quem é mais competitivo? Tá certo? O que é mais competitivo hoje, por exemplo, em custo de mobilidade? Acho que essa daí eu posso responder. Só fazer um comentário antes, Dani, que eu acho que é muito importante, tá? Todo o mercado, às vezes, tenta colocar a gente do setor de renováveis como inimigo do fóssil. Gente, o fóssil ele vai ser necessário e essencial por um bom tempo. A questão aqui não é nós contra eles. Tá? Por mais que a gente defenda uma ideia, a ideia nunca foi e nunca será nós contra eles. O fóssil ele é importante, ele vai gerir e reger muitos aspectos econômicos em todo o mundo, desde a Revolução Industrial. Né? Então, hoje o mais barato ainda é o fóssil, mas por uma questão de sobrevivência mundial de emissões, o mundo está caminhando por isso e vai ser uma alternância gradual. Tá? Só queria fazer esse comentário antes do Dani colocar muito menos o que ele vai colocar agora. Não, muito bom. Eu fiz a pergunta especificamente em cima do etanol, tá certo? No caso nosso aqui, é produzido principalmente pela cana-de-açúcar, né? Uhum. A gente sabe que ainda tem emissão de poluentes, tá certo? Pelo etanol, mas incomparavelmente menor Inferior. isso do que pelo fóssil, né? Claro. Não, sua pergunta foi fantástica, João. E é bacana porque o caso do etanol e a mobilidade, que foi a fotografia que você criou, né? Ela é muito palpável, né? Então, porque, por exemplo, né? Porque já que a gente pode utilizar no nosso veículo etanol direto, para que eu vou produzir hidrogênio a partir do etanol e abastecer veículos, né? Bom, a resposta ela está na eficiência, né? Hoje, um veículo de combustão interna, ele tem uma eficiência da ordem de 15% a 16%. Isso quer dizer, imagina só, de 100 litros que a gente põe de combustível no nosso carro, só 16 vai virar movimento na roda. Por quê? Porque o motor térmico, um ciclo Otto ali, ele tem muitas perdas por atrito, etc. Diferente do... É um forno ambulante, não é isso? Tá certo? Exato. O barulho que ele gera, tudo isso é perda de energia que não em motor, né? Que não é em movimento, né? Lógico que a eficiência do motor especificamente é um pouco maior, mas a eficiência ali na roda é menor. O que acontece? Na hora que você tem um carro movido a hidrogênio, ele, na verdade, é um carro elétrico. Ele é um carro elétrico onde o hidrogênio que abastece o carro, ele gera eletricidade numa célula combustível. A célula combustível é como se fosse uma pilha, né? Uma bateria, uma pilha movida a hidrogênio. E o que a célula combustível faz é o contrário da eletrólise, né? Na eletrólise, a gente coloca a eletricidade, separa o hidrogênio do oxigênio. O que a célula combustível faz? Pega o hidrogênio e o oxigênio do ar, produz água, gera eletricidade. Então, o veículo elétrico movido a hidrogênio e célula combustível, ele é elétrico, ou seja, eu não tenho pistão, vela, queima, etc. E eu tenho uma eficiência da célula combustível típica da ordem de 60%. Você imagina a diferença. Na tecnologia atual, né? Na tecnologia atual, porque exatamente em laboratório, facilmente possível de chegar a 80% de eficiência. Isso é mais uma questão de custo-benefício, né? E se a gente pega o balanço inteiro da produção do hidrogênio com a geração da eficiência no veículo, isso é da ordem de uns 40%. Então, a gente está falando de tirar hoje um carro
que faz 8 quilômetros com 1 litro de etanol, ele vai passar a fazer 30, 32 quilômetros com 1 litro de... um carro onde eu vou abastecer ele com hidrogênio, mas se eu usar o etanol para produzir esse hidrogênio, né? Então, a gente está falando de um aumento significativo de eficiência. E isso eu estou falando de um veículo que só vai ser abastecido com hidrogênio, porque existem outras plataformas que você tem um veículo que ele pode ser híbrido plug-in, onde você carrega um banco de baterias dentro de um carro e hidrogênio, então isso vai para 50 quilômetros com litro, né? Então, pensando assim, e o hidrogênio, um veículo movido a hidrogênio, ele só emite água, né? E ele é um veículo elétrico que é abastecido em 3 minutos, né? Que é um outro diferencial, que quando você só tem a bateria, você vai precisar de 8, 6, 8, 10 horas, né, para isso. Então, a resposta vem na eficiência. E, obviamente, quando a gente está falando de veículos de maior porte, ônibus, caminhão, navio, trem, a gente não, mesmo que a gente tenha o etanol consolidado no Brasil há décadas, não tem um ônibus movido a etanol. Então, você passa com isso a colocar, por exemplo, o etanol no ônibus, no caminhão, no navio, no avião, se esse hidrogênio vier, por exemplo, a partir do etanol. Então, você tem um mix ali, né? E um outro ponto que eu acho que é super importante quando a gente está falando de... Só um parêntese, também você não tem o problema ambiental dessa bateria, né, do Isso, carro elétrico. exatamente. E você já vai direto na produção da energia elétrica pela pilha, né? Porque você chama outro pela célula combustível. Uns chamam de pilha, outros chamam de célula, né? Você tem toda a razão. Por mais que um carro movido a hidrogênio ele tem um pequeno banco de baterias, mas bem pequeno comparado a um carro que é puramente elétrico, né? Porque é inteligente a gente utilizar a regeneração do freio para deixar esse veículo mais eficiente, né? Então, e por outro lado, quando você tem uma frota... E só para os colegas aqui que estão nos ouvindo, quer dizer, eu fiz a conta aqui, 4, 5 vezes, se eu pegar 1 litro de hidrogênio e 1 litro de etanol, você está falando tipo umas 5 vezes, 4, 5 vezes mais para rodar o carro, tá certo? Você falou... uma eficiência é isso aí. 4, 5 vezes. Hoje, por exemplo, quanto custa 1 litro de etanol e quanto custa 1 litro de hidrogênio? Essa comparação, eu entendo onde que você está querendo chegar, mas essa comparação ela é melhor feita do ponto de vista energético. E aí a conta fica um pouco mais chatinha de ser feita, né? Mas eu acho que a forma mais simples da gente transportar essa sua importante pergunta para a realidade da gente é que a gente está falando que, do ponto de vista do combustível, a gente precisaria gastar para percorrer o mesmo percurso que a gente faz hoje, 3 ou 4 vezes menos de combustível. Então, hoje, eu abasteço o tanque do meu carro com etanol uma vez por semana, eu passaria a abastecer uma vez por mês, né? Então, fica fácil fica mais palpável para a gente entender, do ponto de vista econômico, essa sua pergunta, que do ponto de vista energético, aí eu tenho que comparar a energia do etanol com a energia do hidrogênio, etc. E, por fim, só para falar da mobilidade, não deixar esse link, essa pontinha aberta, quando a gente fala de uma frota movida a hidrogênio, lá no futuro, 2040, 2050, e quando a gente fala de um ponto de vista muito importante que o Hugo colocou na mesa, Joaquim, que é a segurança energética, então você imagina que um carro movido a hidrogênio, à medida que um país como o Japão e a Alemanha começa a ter a sua frota movida a hidrogênio, parece que aquela mobilidade depende do hidrogênio. Isso é fato. Só que uma vez que ela depende do hidrogênio, ela não depende de mais nenhum outro combustível. Porque esse hidrogênio pode vir do etanol, da eletricidade, da água, do gás natural, do petróleo, não importa. Aquele carro que é abastecido com hidrogênio, se ele pode sair no Brasil sendo abastecido com hidrogênio da eletricidade no Nordeste, do biogás no Centro-Oeste, do etanol do Sudeste, ir para o Sul abastecer do hidrogênio de eletricidade de novo, e para o carro não importa, para o caminhão não importa, abastece com hidrogênio. Então, você passa a ter uma não dependência, ou uma dependência menor geopolítica, né,
porque você consegue ali utilizar um vetor energético. O mesmo vale para a eletricidade. Também, não sei se o Joaquim gostaria de complementar, o Hugo, sei que você deu uma aula aqui para nós, né? Mais uma aula, né, Edson? Tá certo? O Daniel deu mas virou um capítulo aqui, mais uma aula. Excepcional. Nesse tema aí da comparação aí, o nosso professor é o Daniel aí, então já está dito. Obrigado. Eu só aproveito a deixa, né? Eu falo da mobilidade com um pouco mais de tranquilidade, porque eu sou membro da Sociedade de Engenharia Automotiva, né, da SAE Brasil, e faço parte da mobilidade com hidrogênio. Então, a gente tem feito ali, tem um grupo muito bacana, né, para quem tiver um interesse em ir mais aprofundadamente, a SAE, a Casa do Conhecimento da Mobilidade no Brasil, aí está de portas abertas. Tá, Então, viu, professor João Maurício? Eu tenho, na verdade, não vou contestar nada do que o Daniel disse, é um complemento, que eu moderei um painel recentemente na FIEC, nesse FIEC Summit que a gente falou antes, e tinha lá um fabricante de célula combustível, veículo, ônibus elétrico, ônibus a célula combustível, e eu fiz a seguinte pergunta: eu tenho um veículo para ele rodar 400 quilômetros e subir numa serra, que é um caso real lá de uma empresa que tem lá no Ceará. E eu tenho um veículo, um ônibus urbano, qual é o que eu devo usar? Então, foi quase unânime lá, fabricante de célula combustível, fabricante de ônibus a hidrogênio, se bem que tinha... tudo bem, mas tem vários estudos que mostram isso, é o que o Daniel complementar, dizendo o seguinte: se eu tenho um case de um projeto de transporte de curta distância e veículo de pequeno porte, quanto menor o porte, é melhor o elétrico. À medida que eu aumento o porte, nesse caso, é um transporte que roda 400 km por dia e subir numa serra. Então, a conclusão que me disseram lá era que o melhor, para esse caso, um requisito mais robusto, seria o hidrogênio. Não é isso, Daniel? Eu estou errado? Você está certíssimo, meu amigo. E isso tem muito a ver com a autonomia do veículo, né? E o tempo que você tem para reabastecê-lo. Então, um exemplo também que é bem palpável, eu mesmo, né, seria um cliente de um carro, se eu tivesse que escolher assim, né, de um carro puramente a bateria. Por quê? Porque 90% do tempo o meu carro fica parado e eu me desloco menos de 100 km por dia, né? Então, eu não preciso ter um abastecimento tão rápido, sendo que 90% do meu carro está parado, pode estar plugado na rede, recebendo ou fornecendo eletricidade, né? Agora, se eu tivesse que rodar 300, 400, 600 quilômetros com o meu veículo, né, diariamente, aí eu precisaria, de fato, abastecer com um combustível. E se eu quiser que esse veículo seja de emissão zero, como é o caso da Califórnia que você comentou, daí eu precisaria que ele fosse movido a hidrogênio, que vai emitir só vapor de água, né? Então, você tem toda a razão. É um exemplo fantástico. E é isso mesmo, né? 400 quilômetros já é difícil de você cobrir com uma bateria. Excelente, viu, Hugo, Daniel, Joaquim? Você tem razão, viu, João? Foram aulas no plural, né? O Hugo chegou a usar, inclusive, os objetos de professor de química. Eu fiquei com saudades, viu, Hugo? Aqui, ó. Auréia. Olha só, muito bom, muito bom. Eu vou tomar a liberdade, amigos, de usar os últimos minutinhos para a gente direcionar algumas questões que o público fez, né? E aí, algumas delas talvez vocês já tenham tocado, eu peço perdão caso vocês já tenham tocado, a gente avança para as próximas. A Patrícia Almeida faz uma pergunta no que diz respeito aos protocolos de segurança, né? Inclusive, o Hugo fez uma menção de uma comparação, né, com bombas de hidrogênio, etc. Portanto, é evidente que ao público leigo transmite alguma preocupação. Queria entender um pouquinho sobre essa questão do transporte da segurança do hidrogênio. Se você transportar ele em gasoso, ele é extremamente inflamável. Então, a infraestrutura de transporte, ela é segura, porém ela é muito mais cara. Seja líquido, por conta da temperatura, seja gasoso, por ser altamente inflamável. Então, assim, a questão do transporte, esse não é um problema. É o custo de transporte que torna, talvez, isso um pouco mais inviável.
tá? Mas como toda e qualquer plataforma de petróleo, plataforma de gasificação, existe um risco inerente à atividade, tá? Mas assim, isso não diria que é um problema controlado, como é uma caldeira numa indústria. Então eu não vejo problema. Mas assim, o fato de converter em amônia e transportar amônia é para tornar a logística mais barata. Tem um ponto que eu queria ajudar também, é que, assim, em algumas esferas, bom, o primeiro ponto que o colocou super importante. O uso do hidrogênio, o transporte do hidrogênio, o armazenamento do hidrogênio, ele é muito parecido, por exemplo, com o do gás natural. O gás natural veicular, etc. Então, a gente está falando de coisas muito parecidas. O hidrogênio, ele tem algumas vantagens do ponto de vista de segurança. Por exemplo, tem um vídeo muito interessante que dá para achar no YouTube. Se você pega um carro onde eu tenho gasolina e começa a vazar a gasolina do carro e há uma centelha, aquele carro ele queima inteirinho, né? Como a gente vê em filme. E eu já presenciei uma BMW na minha frente pegando fogo aqui em Paulínia, onde eu moro. Então, acontece, mesmo num carro movido a um combustível convencional para a gente. Né? Quando o hidrogênio vaza, por exemplo, dentro de um carro, ele é muito menos denso do que o ar, ele foge do carro. Então, você pega o mesmo carro, nesse vídeo que tem no YouTube, é um centro de referência do... Eu não sei se é DOE, eu não sei, mas é nos Estados Unidos, e aí mostra o carro com a chama de hidrogênio, não acontece nada com o carro, e o carro incendiado depois de alguns minutos com a gasolina. Né? Então, existe, desde que você use da forma certa, os riscos são inerentes a você ter um combustível, né, convencional. Mas, por isso, pelos custos que o Hugo exatamente acabou de colocar, é que eu entendo, aí uma visão minha, particular, né, que o ideal é você transportar o que você vai produzir o hidrogênio para mais próximo possível de onde você precisa do hidrogênio. Então, se você usa eletricidade e água, transporta eletricidade e água e produz o hidrogênio ali na fábrica. Se você pode usar o hidrogênio a partir do etanol, já gera já leva o etanol e produz ali mais próximo. Então, essa relação de custo-benefício, ela é mais importante do ponto de vista econômico do que o de segurança, porque o de segurança, se feito adequadamente, não vai ter riscos maiores. Excelente, excelente. Bom, talvez não haja espaço para todas as perguntas, eu vou tomar a liberdade aqui de selecionar uma pergunta da Meliane Matarazzo, que a propósito fez várias perguntas, quero agradecer, Meliane, pelo entusiasmo e participação. A primeira pergunta que ela faz refere-se à questão da planta brasileira do complexo de Pecém e da possibilidade de uso de água dessalinizada. Enfim, queria ouvi-los um pouco sobre isso, matéria-prima do caso do complexo de Pecém. Bom, eu posso começar aqui, Daniel, aí vocês o complemento, ok? Bom, é uma outra pergunta, e aí primeiro esclarecer o seguinte, o consumo de água para a produção de hidrogênio verde, ele é, vamos dizer assim, muito pequeno, comparativamente. Inclusive, vamos dizer assim, um dos continentes que está mais avançado para produzir hidrogênio é um que tem mais dificuldade de água no mundo, que é a Oceania, a Austrália, né? Então, a quantidade de água necessária para produzir o hidrogênio já em 2050, que é quando a gente botou lá que deve aumentar 5 vezes o mercado, representa muito pouco, mesmo comparando com a água que é usada hoje para outras aplicações. É um consumo ínfimo. Mas aí, no caso do projeto do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, a gente teve cuidados adicionais, até porque para tornar o próprio produto mais atraente sob a ótica ambiental. Então, nós estamos usando, os projetos estão usando água dessalinizada ou água de reuso, que é um tipo de subproduto que hoje no Brasil, principalmente, não tem sido muito aproveitado. E uma outra notícia boa é também que o custo da água, no custo de produção de hidrogênio verde, ele também não é significativo. Então, do ponto de vista de água, no meu modo de ver, eu queria pedir a complementação do Daniel e do Hugo, não é uma preocupação. Perfeito, é isso mesmo, né? Só para a gente ter uma ideia,
um litro de água gera 1 metro cúbico, né, de hidrogênio. O consumo direto, né, da água. Para você ter uma ideia, uma planta de 1 mega, que consome 1 mega de eletricidade... Mas desculpa te cortar. 1 metro cúbico de hidrogênio gasoso ou de hidrogênio líquido, ou líquido e gasoso tem a... Não, sempre, João, importantíssimo, sempre a gente está falando aqui de hidrogênio gasoso, né? E aí, para ficar fácil essa conta que você tem estimulado, se você transformar tudo em quilo, aí fica mais fácil de você converter, né? Mas pensando aqui em volume, a gente está falando 1 litro de água, né? Com 1 litro de água, imagina uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola. Tem a de 2 litros, é metade, né? Você vai produzir 1 metro cúbico, 1 por 1 metro cúbico de hidrogênio. Isso quer dizer que, por exemplo, para uma planta de 1 mega, vai produzir 200 normal metro cúbico de hidrogênio por hora. 1 megawatt-hora produz 200 normal metro cúbico por hora de hidrogênio. Isso quer dizer 200 litros de água vai ser consumido para uma planta de 1 mega. Uma casa convencional, ela tem no mínimo uma caixa d'água de 1.000 litros, no mínimo, né? Normal você tem em casa 5.000 litros armazenado. Então, uma caixa d'água de 1.000 litros daria para rodar 5 horas um eletrolisador com a potência de 1 mega. Então, essa relação, você vê que o consumo de água ele é realmente muito baixo, né? Claro que o uso da água dessalinizada, eu acho até que eu tenho uma visão que eu compartilho com o Joaquim, que assim, às vezes, a gente, no nosso caso do estado do Ceará, como lá no Ceará a gente vai usar ou água do mar ou água de reuso, a gente não compete com água para consumo humano. Mas, às vezes, numa dessa, o fato de ter uma planta de dessalinização para a produção do hidrogênio, ela pode, por exemplo, gerar água pura para a população local, entende? Então, porque você usa a demanda industrial para viabilizar, de repente, uma demanda também social. Então, eu acho que se a gente for inteligente, né, como já estamos sendo, né, utilizando essas oportunidades para poder gerar mais água potável, mais oportunidades com isso, eu acho que vai ser bacana. Então, não é um gargalo a priori o uso da água, é inteligente usar rejeito ou água do mar, e o que encarece, no caso de usar água do mar, é que eu preciso dessalinizar essa água para usar para a produção do hidrogênio. Mas é uma pergunta muito importante do ponto de vista ambiental a que foi colocada. Eu queria aproveitar só essa mesma pergunta para uma outra que já passou aqui também, que é o seguinte, né? Ou seja, você falou, olha, o ideal é você gerar o hidrogênio próximo de onde está o recurso mineral para isso aí, mineral ou vegetal. Agora, o Joaquim falou, olha, podemos exportar, tá certo? Quer dizer, aí exportar, então é o seguinte, bom, transformar o gasoso no líquido. Estou vendo na sua foto mesmo, estou vendo ali um monte de compressor ali atrás. Não sei se são compressores ali, não é isso? Não sei. Não. Eu acho que é para sair do gasoso para o líquido, né? Parece compressor azul ali na foto, né? É um compressor. É um compressor, né? Então para ir do gasoso para o líquido, gasta mais energia do que a eletrólise, eu imagino que menos, né? Mas é uma pergunta, né? Porque eu entendi. Se eu gero o gasoso e eu gasto o gasoso, eu não vou precisar do líquido, tá certo? Não vou gastar energia para comprimir, tá certo? Eu já uso o gasoso. Mas se eu vou transportar, por enquanto estou entendendo, o transporte mais interessante é do líquido, né? Isso porque o gasoso seria um volume, como é que chama? Vamos dizer assim, né? Abissal. Para isopor, né? Vamos dizer assim, um negócio desse, né? Então, é competitivo, né, o transporte do hidrogênio em relação a outros combustíveis, né, ou seja, etanol, né, não vou nem falar de petróleo aqui, mas vou falar de etanol, por exemplo, né, ou não.
E o custo dessa transformação do gasoso para o líquido? Hoje, o mercado está fazendo, João, é conversão do hidrogênio em amônia. Tá? Até por uma questão logística, hoje o transporte marítimo ele já está preparado, ele já faz usualmente o transporte de amônia. Tá? Então, assim, não haveria prejuízos logísticos nenhum. Claro que há uma perda aí de cerca de 18% de eficiência quando você converte em amônia e depois converte em novo hidrogênio, mas essa perda de eficiência ainda se paga por uma logística mais barata. E quando o Joaquim falou e o Daniel falou de... Você faz com gasoso? Você faz amônia? Não, exatamente. Como é que você faz? Você pega ele gasoso, você comprime ele, tá? Com outra molécula de nitrogênio. De fato, você pega 2 moléculas de H2 com molécula de nitrogênio e oxigênio. Desculpa, só nitrogênio e oxigênio para ureia. Aí você faz o NH3. Você faz 2 moléculas de NH3, tá? E aí você vai ter ela na forma líquida comprimida. E aí você consegue transportar em navios combustível, vamos chamar assim, tá? Que já é uma logística conhecida, fácil, barata, que não demandaria uma infraestrutura adicional. Quando o Daniel falou e o Joaquim falou que você produz perto da sua carga, e teve várias perguntas, cara, e como é a exportação? Nesse caso, as plantas de hidrogênio vão estar no porto. As plantas de energia, seja ela hidroelétrica, seja ela eólica, seja ela solar, elas podem ou não estar no porto. Essa energia vai chegar no porto pela rede e alimentar essa planta de hidrogênio. E aí sim para a exportação. Ou seja, este é o ponto mais próximo da exportação. É exatamente o que o Daniel falou. Eu produzo mais próximo do consumo. Se o consumo mais próximo é a Europa, o ponto mais próximo é o porto. Perfeito. E só acrescentando, que eu acho fantástico dessa visão do Hugo, de exportar o produto acabado. Né? Então, por exemplo, vamos supor que lá do outro lado, lá na Europa, eles vão receber o hidrogênio, vamos pensar assim, a amônia, para produzir ureia. Então, o ideal já produz a ureia aqui. Entende? Se você vai transportar esse hidrogênio na forma de amônia ou liquefeito ou comprimido, etc., para produzir um aço verde no outro lado do mundo, pois então faz assim, a gente já produz o aço aqui no Brasil, entende? Então, eu acho que, claro, os interesses são vários, né? Óbvio, não é simples isso que eu estou falando, mas talvez a geopolítica, do ponto de vista de fornecimento de produtos green, também mude por conta disso. Entende? Quer dizer, é muito mais eficiente e inteligente eu levar o aço no navio do que eu levar o hidrogênio, na forma de amônia, qualquer outra forma, para produzir o aço lá no outro local, entende? No caso do Brasil, a gente exporta o minério de ferro, exportaria o hidrogênio, então, peraí, faz logo aqui, entende? E já faz verde, né? Então, eu acho que essa lógica que o Hugo apresenta, de fato, e numa ZPE, como é a zona de processamento, né? a zona portuária, onde eu tenho incentivos fiscais para isso, se a indústria está dentro do complexo do PECEM, por exemplo, eu tenho vantagens tributárias ali. Então, imagina, isso é o mundo ideal. Eu produzo localmente, agrego valor no local, eu tenho um mínimo de imposto entre as transações ali dentro e exporto o que já tem valor agregado. Né? Isso é o meu sonho de consumo, eu acho que de todo brasileiro. Obrigado, Edson. Bom, amigos, eu vou fazer o triste papel de pedir um encerramento do webinar, respeitando o tempo de todos, né? Sobretudo vocês, Daniel, Hugo, Joaquim. Eu vou tomar liberdade aqui, eu copiei e colei as perguntas que nós não conseguimos responder, e eu vou pedir que a nossa assessoria mande para o Hugo, que então mande para as pessoas aí, caso vocês tenham uma oportunidade. Já mandou. Já? É só. Real time. Assessoria aqui, vou falar para você, viu? Que legal, obrigado, muito bom, viu? Muito obrigado também, Hugo, pela disponibilização aí de várias perguntas, algumas técnicas foram colocadas, e então, poxa, isso mostra
Edson, eu podia pedir só 30 segundos, que eu acho que é muito importante. Pessoal, na minha apresentação, eu falei de desmatamento. Eu queria só esclarecer que isso não tem nenhum cunho político. Quando eu falo de desmatamento, não está relacionado ao governo do Brasil em nenhum momento, seja ele 10 anos atrás, seja ele hoje. De fato, o desmatamento sempre aconteceu. Então, eu não estou comparando A com B, quem desmatou mais ou quem desmatou menos. Eu estou comparando uma realidade de emissões de CO2. Eu só quero deixar isso muito claro que, assim, a FIA não fez esse evento com cunho político, eu também não falei com cunho político, só para esclarecer isso aí, enquanto está todo mundo ouvindo e vendo, participando da live. Super obrigado, Hugo, pelo seu esclarecimento, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Em tempos com tanta polarização, né, é necessário a gente sempre ter a sua parcimônia aí, e também agradecer a quem fez colocações, que sempre quer ser democrático na perspectiva do nosso diálogo aberto, livre, espontâneo aqui para todos nós, viu? Quisemos passar aí um minutinho, cada um quiser fazer também um fechamento, Joaquim, Daniel, você também, Hugo, João, um minutinho só para fazer um fechamento, a gente agradece. Joaquim, por gentileza. Não, queria agradecer a você, Edson, João Maurício, a toda a equipe da FIA, parabenizar pelo evento, agradecer a oportunidade, a todos vocês que estão conosco. Um debate muito importante, muito interessante, e é como eu disse antes, o futuro depende de nós. Obrigado ao Hugo, ao Daniel também. Muito bom, obrigado. Excelente. Daniel, se quiser fazer o seu último comentário. Também queria só agradecer a todos pela oportunidade, né? É um prazer sempre estar com vocês, e eu acho que o fato de estarmos aqui unidos hoje, pensando, né, no ESG, pensando na sociedade, pensando no clima, pensando nas alternativas, né, já nos mostra que, de fato, pessoas que têm a sua relevância, cada um, né, os stakeholders, aí, como já é ressaltado no próprio título, né, temos que pensar nisso, e eu acho que se a gente conseguir pensar em como cada um de nós pode agregar um pouquinho mais para a nossa sociedade aqui no Brasil, economicamente, de vários pontos de vista, né? Eu acho que vale a pena. A gente tem que pensar na gente, né? O Brasil tem que pensar no Brasil, a gente não pode ficar esperando por outros, né? Pelos outros países. Então, mais uma vez, eu vou estar sempre à disposição para essa rica interação. Obrigado, Hugo, de coração, pelo convite. E obrigado ao Edson, ao João, à Lívia, por viabilizarem. Nós que agradecemos, Daniel. Muito obrigado. E, Hugo, pelo fechamento, e agradecendo aí essa articulação que você fez, a curadoria do evento, a empolgação de colocar toda essa discussão em pauta. Super legal, Hugo. Se quiser fazer também o seu fechamento. Eu só queria agradecer a todos vocês, agradecer ao Joaquim, que está num evento neste momento, passou o dia na Unipower hoje, subiu por quarto do hotel para participar. Agradecer ao Dani, que tem viajado aí o mundo todo defendendo essa bandeira e essa causa. Assim, conseguir uma agenda com ele está difícil no Brasil e ele passa mais tempo fora hoje em dia. Agradecer a vocês pela receptividade da ideia, agradecer a Lilian pela organização. O que eu fiz foi falar de algo que eu gosto, trazer pessoas e convidar que eu confio e que eu sei que vão levantar a bandeira de forma correta sobre o tema, né? E eu estou cada dia mais apaixonado pela FIA, pelo que vocês fazem, pela forma que vocês lidam com as coisas, e contem com a gente sempre. Obrigado, pessoal. A gente que agradece. João, se quiser fazer o fechamento por mim, quero agradecer também a todos. Super, super obrigado por estarem aqui. Olha só, mesmo com a questão de discussão técnica profunda, estivemos aí na ordem de 75, 80 pessoas acompanhando, mais o pessoal do YouTube, mais nós aqui. Olha, sempre acho que a gente tem impactado bastante com esses webinars. Obrigado a vocês todos que estão aqui. João, pode ficar à vontade de fazer o fechamento. Bom, uma vez mais agradeço ao Joaquim, ao Daniel, em especial agradecimento ao Hugo pela iniciativa. Agradeço a equipe da FIA e agradeço principalmente a você, tá certo, da nossa comunidade stakeholders, pela sua participação e que motiva a levarmos à frente esses eventos. Muito agradecido a todos, uma boa semana a todos. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.